Actually, I've been very unlucky. Oh, no, don't do that. It was much more joyful because I had a drink there and a cigar and a radio. I'm the dude, man. So there was a lot of fear there, I have to admit. You got the wrong guy. I'm the dude. There and a cigar and a radio. It was a better job. Nobody calls me Lebowski. O mundo em convulsão, no Chile, Equador, Bolívia, no esquecido Haiti, Hong Kong e outros países mundo afora, marcam essas últimas semanas com violentos protestos que, em comum, carregam a velha narrativa da desigualdade social e da imposição ditatorial do Estado na vida das pessoas que vivem na base da pirâmide. Formas trabalhistas como a que foi aprovada no Brasil recentemente, onde direitos do cidadão foram subtraídos para beneficiar uns poucos, causaram no Chile, em particular, um descontentamento geral que levou o povo às ruas, obrigando o governo a tomar medidas de repressão que não se via desde os tempos de Pinochet. E nós, brasileiros, ficaremos calados diante desse esquartejamento dos direitos conquistados a duras penas por aqueles que até suas vidas deram para garantir um mínimo de dignidade para o povo trabalhador? Seja bem-vindo novamente aqui ao Garrafas Separadas. Hoje o tema demanda um pouco de seriedade, né? A gente que normalmente trata temas mais leves, cinema, né, literatura, enfim. E hoje a gente resolveu mudar um pouco, porque realmente a gente percebe que o mundo está aí convulsionando, para usar o termo. Exatamente. Né, o termo que foi usado para o Chile recentemente, né, uma convulsão social. Né? E a gente vai tentar falar um pouco sobre
o Chile e outros países aí que também estão tendo vários no protestos. Chile, no Equador, O Chile na verdade Bolívia, começou. O Chile o Haiti, ninguém lembra do Haiti. Sim. O Chile, que está mais na mídia, até por ser nossos irmãos aí, nossos vizinhos aí, o A protesto... Suíça, né? O protesto começou... Latino-americana. Sim, e o protesto começou de uma maneira muito parecida com o Brasil naquela época pré-impeachment da Dilma. Sim, que... por causa de que subiu o preço do transporte público. Parece que 30 pesos, alguma coisa assim, né? Vai aparecer aí na edição. Então foi isso que aconteceu, e o povo saiu às ruas, os estudantes, como aconteceu aqui no Brasil. Só que daí, eles voltaram atrás, né? Sim, o presidente voltaram atrás, mas daí já não deu para segurar mais. Daí a população já falou. Tinha outras demandas, né? Não é mais sobre só o aumento da passagem. Exatamente. É sobre a desigualdade social. Que é muito grande. É sobre as reformas trabalhistas. As mesmas que foram implementadas aqui no Brasil. É bom lembrar que assim, o Chile, eu tive no Chile ano passado, né, conversei com muitos chilenos lá, e os chilenos que são mais politizados sempre falaram que o Chile foi um laboratório do neoliberalismo americano. Que dá para perceber que não deu muito certo, né? E assim, a gente vê que todos esses países que estão convulsionando, com exceção da Bolívia, eu diria... É que a Bolívia já é um projeto... É um projeto lá porque, de assim, cima. Os outros países já é outra coisa. Tem essa questão neoliberal, né? E por neoliberalismo você tem que entender, né, você que está vendo aí, que é dinheiro. Sim. É o dinheiro que manda. Quem manda? Né? Então são as grandes empresas, Sim. são, enfim, os presidentes pouco fazem. O que eles fazem é seguir a cartilha do FMI, de quem comanda o FMI, o Fundo Monetário Internacional, todo mundo já sabe, né? Então, não precisa nem explicar aqui. Então, por exemplo, aí tem o Equador, né? O Equador que durante 8 anos teve como presidente o Rafael Correa, né? Naquela época que se falava numa união latino-americana, né? Porque tinham presidentes de tendência socialista aqui no Brasil, lá na Bolívia, até no Chile tinha uma época também, que era na Argentina com a Bachelet lá na Argentina. Então assim, só que daí depois isso começou a se desmoronar e o atual presidente do Equador resolveu também tirar o subsídio do transporte, né, no país, e isso fez com que todos os preços aumentassem. Sim, claro. E a população se revoltou, né, e ele teve que depois voltar atrás. Foi esse cara que vendeu o Assange, não é? Esse, não sei, eu vou dar uma pesquisada, mas eu acho que foi esse cara mesmo que vendeu o Assange. E o Moreno... Assange está preso porque ele entregou o Assange para os norte-americanos. E o Moreno, ele entrou no governo com a premissa de seguir o plano do Rafael Correa, de esquerda, né? E ele deu um golpe. Porque assim, na verdade o Rafael Correa, eu tive no Equador também há 8 anos. É que nem a Tabata Amaral, que foi eleita pela esquerda e agora está se posicionando com a elite direitista. Exatamente. Eu tive no Equador há 8 anos atrás e eu lembro que ali o Rafael Correa fazia um governo, um ponto de vista bem interessante. Social, né? Voltado para o povo. Uhum. Ele, todos os domingos, ele ia em praça pública, responder perguntas da população sobre qualquer coisa. Né? Isso foi contado pela mídia. Isso era divulgado na TV estatal. E ele falava, inclusive, dos golpes que ele estava sofrendo, que já tinham tentado matar ele umas 2, 3 vezes. Né? E que a mídia tradicional nunca divulgava. Então, assim, eu acho que quando um presidente está sofrendo um golpe e isso não é divulgado na mídia convencional, tem alguma coisa aí, né? Então, tem gente incomodada, gente de poder, né, que quer tirar. É o capital financeiro, né? Quem manda em tudo aqui, ou no mundo todo, pelo menos, é o dinheiro. Sim, e aí o Moreno assumiu e daí ele fodeu com tudo que ele tinha prometido e começou a seguir uma agenda mais voltada para a direita. E aí você tem também na Espanha, especialmente em Catalunha, que é uma região que existe um grupo já há muito tempo, muitos séculos aí, tentando a separação, né?
da Espanha. Sim. Né? Eu, curiosamente, no Equador, eu conheci um espanhol É que a Catalunha, de Catalunha, é. que ele, quando ele ia assinar ali, sei lá, no hostel que ele tava ficando ali, É que eles falam outro ele idioma, colocava assim, cultura. viva a Catalunha, sabe? Porque na cabeça dele e de muitos, Sim. de muitas pessoas que vivem ali naquela região, Barcelona, enfim, Sim. São a favor dessa separação. Sim, claro. Né? Então ali está tendo um protesto que daí já não é um protesto talvez de Já cunho, é mais cunho econômico, étnico, é um cunho étnico, cultural étnico. Cultural étnico, Que exatamente. daí existe uma parte da população que é a favor da separação e outra que é contra. Sim. Eu acho que em Hong Kong acontece a mesma coisa. Tem pessoas que são a favor da China e tem pessoas que são contra. O problema é que daí nesses protestos na Espanha, por exemplo, teve um jornalista que foi assassinado, foi morto, né, porque ele estava ali cobrindo os protestos. E isso é uma coisa triste, uma coisa triste, absurda, né? Agora voltando aqui para a América do Sul, né, a Bolívia, né, que teve o Evo Morales agora recentemente reeleito. Quarto mandato. Que na Alemanha também. Porque ninguém reclamou dos alemães, reclamaram do Evo Morales, mas não reclamaram Mas assim, diga-se de passagem, eu não concordo com um presidente tanto tempo no poder. Eu acho que isso daí não faz bem para nenhuma democracia. Eu também acho que não. Porém, o problema na Bolívia é que não existe um sucessor. Senão vai colocar lá mais um fantoche americano. Então, por exemplo, no Uruguai, né, você teve o Mujica ali, que foi um tempo presidente. Ele foi substituído, né? E aí, por mas alguém do mesmo partido, teve né? uma continuidade Do projeto dele. Eu sempre falei que no Brasil, o Brasil para dar certo, ele precisa de uma continuidade. Sim. Né? Precisa de vários presidentes bons. Sim. Né? Então, assim, a gente teve um uma projeto certa... que não seja canalha. Porque o Brasil sempre tem um projeto canalha, sabe? A gente teve um breve... Uma luz, né, uma que breve raiou. luz, porque assim, o Fernando Henrique ele conseguiu estabilizar a economia, que foi importante, e aí chegou o Lula e conseguiu investir na parte social. Sim, que ninguém tinha feito antes. Exatamente. Né? E aí, depois a Dilma teve vários problemas. Sim, causados por... Na verdade, assim, foi uma questão externa que trouxe problemas para o Brasil, né? Porque houve um problema sério em 2008 que provou que o capitalismo, mais uma vez, né, ele não deu certo, né? Porque foi primeiro em 29 e depois 2008. Isso tudo veio para o Brasil, obviamente. Quem ganhou com isso foram aqueles que tinham mais dinheiro. É bom lembrar que no governo Lula, apesar assim, de ele ter melhorado a questão da desigualdade social... O Itaú foi quem mais faturou, né? Exatamente, os banqueiros, a classe A ficou ainda mais rica. Exatamente. Então esse foi um dos Mas problemas. pelo menos nesse governo, houve uma atenção voltada para as pessoas mais pobres. Isso aconteceu. Tipo, foi criado programas voltados para a educação, né, das pessoas mais simples, programas voltados para as pessoas que não tinham o que comer, né, como Bolsa Família, essas coisas foram criadas nesses governos, que outros governos nunca tiveram essa iniciativa. Então assim, lembrando que daí o problema da Bolívia é justamente esse, porque eles não têm um sucessor do Evo Morales, né, mas o Evo Morales, para mim, o que ele tá fez... chovendo. Não, tudo bem, vai, continue. O que ele fez de melhor para aquele país foi realmente resgatar as origens. Sim, mas lá é um país de índio, tá entendendo? Então assim, tem que ser governado por um índio. Tem que ser governado por um índio. Vai colocar quem lá? Vai colocar um cara que nem você? Não, tá entendendo? Que nem eu sou mais índio que você, até eu poderia governar a Bolívia sem problema. Por exemplo, o Evo Morales, ele faz uma questão em relação às folhas de coca, assim, incentivar a população a consumir isso. Por quê? Mas isso é cultural. Porque é cultural, assim, só que daí tem toda uma história de você entender por que a coca, a folha de coca, não a cocaína, foi demonizada pelo resto do mundo. Né? Mas assim, cientistas comprovam, eu estive na Bolívia também, os cientistas comprovaram que a folha de coca tem assim todos os benefícios. Mesma coisa que a cannabis. Você precisa. Tem a questão também que a cannabis antigamente era usada na indústria têxtil. Sim, né? Claro. Dá pra fazer roupa, dá pra fazer sapato, dá pra fazer... E aí a indústria da seda resolveu boicotar para poder acabar com o cânhamo ali. Sim, que era coisa de mexicano. Era coisa de mexicano. Isso aí tem uma história aí bem interessante aí do começo
da época da Revolução Industrial, em que os mexicanos eles usavam a folha do cânhamo, tá entendendo? O cânhamo, né, para a produção têxtil, e que isso era uma coisa assim que começou a incomodar alguns mercados norte-americanos, tá entendendo? Sim. E daí começou a campanha de demonização. Hoje em dia você vê nos Estados Unidos vários estados, né, aprovando a legalização da maconha. E assim, mas eu falo, Califórnia, né? E a questão principal, aí voltando pro começo do programa, né, que tem a ver de alguma maneira com o neoliberalismo. Por quê? A maconha só foi aprovada nos Estados Unidos por uma questão de dinheiro. Quando começaram a ver que isso dá dinheiro. Então assim, o Colorado, que foi o primeiro estado que liberou para fins recreativos, no primeiro ano eles conseguiram só com os impostos uma quantidade de dinheiro absurda que eles não sabiam onde gastar tanto dinheiro. Né? Então eu acho que até eu acho que no Brasil vai acontecer legalização mais cedo ou mais tarde pelos mesmos motivos que eu não concordo dos Estados Unidos. Né? Eu acho que eles deveriam seguir o modelo do Uruguai. É que nem tudo é dinheiro, cara. Você não pode, capitalizar a educação, tá entendendo? Você não pode capitalizar a saúde, né? As pessoas querem ganhar dinheiro com tudo, não pode. Tem coisas que você não tem que lucrar. Então, aí voltando pro Chile, né, que a gente falou no começo do programa, e que tá... Assim, é bom lembrar que essa é a maior revolta da população na história do Chile. 18 pessoas na história do Chile assassinadas pelo Estado. Inclusive uma criança de 4 anos que foi atropelada por um caminhão da polícia. É um absurdo. E você, hoje em dia tá muito fácil, né, você pesquisar aí na internet e você vai encontrar vídeos, por exemplo, da polícia chilena saqueando lojas. Sim, eu vou colocar aí, tá entendendo? É porque isso aí é uma coisa que aconteceu no Brasil também. Naqueles protestos contra a Dilma, tinha gente infiltrada ali no meio, tá entendendo? E fazendo barbaridades. É por isso que eu falo pra você, isso tudo, cara, isso tudo tem um viés que é canalha, tá entendendo? Canalha. Porque as pessoas querem protestar de verdade, as pessoas querem protestar legitimamente, daí colocam ali uns poucos ali pra fazerem baderna, e vejam o que estão fazendo, tá entendendo? É isso que mas cuidado com essa palavra canalha, porque essa é a palavra que foi usada pelo presidente ontem no discurso dele. Ele não é dono disso. E assim, citando agora um outro canal bacana aí, que é o Meteoro, que até o Marcos mostrou. O Meteoro. Né, eles falaram daqui de Curitiba, esses caras, né? E eles comentaram assim que no Brasil, a situação política no Brasil não existe paralelo com nenhum outro lugar do mundo. Não tem parâmetro, tá entendendo? É uma coisa absurda. Então assim, até hoje eu não consigo entender como um cara é eleito presidente da República, sendo que ele abertamente, lá na época da votação a favor do impeachment da Dilma, vai lá e exalta um torturador, gente. Um torturador. Como que um cara desse consegue se eleger? Né? Isso aí já é um fato. Essas pessoas que votaram nele concordam com ele. O problema, né, é que boa parte dos eleitores desse presidente aí são religiosos, né? Então eu não consigo entender. Pseudo-cristãos, eu acho. Não, cara, eu tenho amigos meus, assim, eu tenho um amigo em particular que é cristão, uma pessoa de bem, assim, e ele fala que ele votou no cara por causa dos princípios, então... É por causa da narrativa, porque a direita tem essa narrativa da família, tradição, propriedade, sabe aquela coisa dos arautos da fé lá? Eu gosto daquele meme que fala a família tradicional brasileira e mostra uma família indígena. Sim. Né? Porque isso é tradicional. Sim. Né? Agora... Mas esse é o apelo da canalice da direita, tá entendendo? Esse é o problema. Não é? E aí eu não consigo entender como um cara que esses caras traem suas famílias, tá entendendo? Lembra que aquela lance que a gente fez da família lá, no primeiro programa, o piloto do piloto, a gente falou disso. Que era do Privacidade Hackeada, lembra? Sim. Então. Exatamente. E assim, além do fato dele ter exaltado um torturador, né, ali... O Ustra, né? Ele agora tá ligado ele esteve ligado às milícias há um bom tempo já. Sim, o cara tá cheio de foto. Eu não costumo ficar vendo muito esse cara aí, porque ele me dá um pouco de asco, tá entendendo? Eu fui obrigado agora a ver essa live dele aí que ele fez de madrugada aí, porque realmente as coisas precisavam de informação, porque eu não consigo ouvir a voz desse cara. Eu também não, eu também tenho esse problema. Eu tenho asco. Eu não vi praticamente nada
antes das eleições. Sim. Eu lembro que quando ele foi eleito, eu estava em casa e aí eu escutei assim um caminhão de som passando ali perto de casa e eu me senti como se eu estivesse em 1950. Não, pra mim foi a coisa mais 1950. triste, sério, olha, porque cara, parecia assim, a gente tá voltando, porque daí tinha um cara berrando no microfone, sabe, falando que agora o Brasil vai pra frente, agora vai estar tudo certo, sabe, a família de volta no poder. Família, cara. Que família? Família, né? cara. Eu acho que a gente tem que... Eu acho assim, o lado positivo de todas essas revoltas no mundo afora aí é que realmente talvez as pessoas estejam percebendo que elas estão sendo enganadas. Sim. Né? Na verdade, eu estou começando a ver realmente como são as pessoas. Assim, algumas pessoas, assim, principalmente da minha família. Tá entendendo? Que, enfim, sabe aquela coisa de separar o joio do trigo? É mais ou menos isso que está acontecendo agora. Eu consigo ver um bolsominion a quilômetros de distância agora. Eu já sei como os caras andam, tá entendendo? Não, se você olhar a foto de perfil no Facebook, é só ver se o cara tiver mais de 40 e tiver usando óculos escuro. É fato, não tem mais, não precisa de mais nada. Então, aquela assim, cara assim de mal amado, né? Ai, meu Deus, é isso. E aí agora esse presidente, ele acha que a Globo tá perseguindo ele porque a Globo quer causar uma convulsão social. A Globo não quer. A Globo prefere o Sérgio Moro, o Luciano Huck, esses caras do que ele, né? Eu realmente, eu acho assim, ele é horrível, mas eu acho o Luciano Huck tão ruim quanto. Não, sim, claro. Dória também, outro cara que fala aí que pode ser um presidente. Sabe? Esses caras que estão ligados ao mercado. Eu tô com uma saudade do Alckmin, sabia? Meu Deus do céu. Esses caras que estão ligados ao mercado, ao mercado financeiro, né, não são pessoas confiáveis. Não são pessoas confiáveis. Eles passam com um rolo compressor em cima das pessoas pobres, tá entendendo, cara? Esses caras botam fogo nas favelas. Esses caras que fazem aquele prédio lá que pegou fogo lá, lembra do movimento do sem teto? Isso aí foi criminoso. Essas coisas não são investigadas. Você acha que aquilo pegou fogo à toa? Não é Chile, cara. Eles dão a desculpa, não, foi um circuito, um curto-circuito, alguma coisa. Não, cara, os caras vão lá e botam fogo mesmo, em favela, porque não tem ninguém pra investigar isso, tá entendendo? Porque tá na mão de poderosos. Sabe? E as pessoas pobres não tem quem as defenda, a não ser mesmo os movimentos sociais, né? Os movimentos sociais, daí sim, né? Mas os movimentos sociais são recriminados até por essas pessoas muitas vezes, tá entendendo? Até essas pessoas mais simples que são enganadas por novelas da Globo, essas coisas, tá entendendo? Voltando lá para a situação do Chile. O problema do Chile não é os 30 centavos, né, os 30 pesos, né, que eles queriam aumentar lá do transporte público, mas é aquele projeto que o Paulo Guedes implementou, né, que foi aprovado, da reforma trabalhista, do CLT aqui do Brasil, que foi esquartejado, né, e que no Chile as pessoas agora, né, porque isso já faz um tempo que aconteceu lá, agora as pessoas no Chile estão sentindo o baque, tá entendendo? Então as pessoas estão na rua lá porque elas estão com fome, porque elas perderam seus direitos, tá entendendo? E o brasileiro, ele só vai perceber isso daqui a um tempo. Então por isso que eu digo, vai ser difícil aquele movimento todo lá, aquela convulsão, né, social, vir aqui pro Brasil agora, porque as pessoas ainda estão dopadas, as pessoas acreditam que tirando os seus direitos trabalhistas elas vão ter mais empregos. É mentira isso, é mentira. Outra coisa que eu acho curiosa é que eu acho que o Brasil é o único país do mundo que você pega os protestos, especialmente ali na época pré-eleição, né, presidencial, cara, são protestos assim de famílias brancas. Sim. Com dinheiro, classe média, classe média alta, aquele pessoal da camiseta de marca, e não sei o que, e os caras ali dançando. Então é gente que, cara, é gente que nunca... aquela coisa da panela, pelo amor de Deus, no Chile os caras estão batendo panela também. Isso já é uma coisa bem antiga, de bater panela, só que aqui no Brasil, as madames pediram para suas empregadas irem bater panelas, né, que nem que tem um cartoon que eu vi do Laerte, eu acho, tipo... Cara, não eram pessoas que passavam fome. E é isso, galera. Assim terminamos mais um Garrafas Separadas. Espero que tenham gostado aí do programa de hoje. Hoje é um tema mais sério. Mas não se inscrevam de subscrever ali
se Não se esqueçam Não se esqueçam de se inscrever exatamente. no canal. Dá uma curtida, dá uma comentada aí. Compartilhar, né? Só, assim, se não for fascista, né? A gente encerra aí, né? O próprio compartilhamento não tem a ver com o conceito de fascismo, né? Não, eu digo... Compartilhar algo... Não, eu digo assim... Já é algo comentar meio ali, socialista. Tá? Você está compartilhando. Não, eu digo o cara que comenta ali, o hater, sabe? Ah, seus merda e tal, porque já teve ali, né? Eu já tive uma briga com mas enfim, continue ali interagindo com a página, com o nosso canal do YouTube. Se tiverem sugestões de novos temas aí, Sim. a gente vai ficar muito feliz de receber. E, enfim, é isso. Até a próxima semana. Aquele abraço. Aquele abraço.